A chuvada repentina do entardecer deixou a cidade encharcada e sombria. As gotas de água que escorriam pelo vidro do táxi pareciam desenhar a inquietação da minha alma. Arrastei a mala até ao portal do prédio, com uma pequena alegria a fervilhar dentro de mim. Tinha terminado a minha viagem de negócios um dia antes do previsto. O dificílimo contrato tinha sido finalmente assinado com sucesso. Durante 10 anos, dediquei-me de corpo e alma ao trabalho, sustentando economicamente toda a família, transformando-me de uma rapariga frágil numa mulher de garra no mundo dos negócios, tudo para que o Afonso, o meu marido, pudesse manter a cabeça erguida perante os outros. Prometi a mim mesma que naquela noite prepararia um bom jantar caseiro para o compensar por tantos dias a comer pratos pré-cozinhados. O cansaço do longo voo pareceu desvanecer-se ao imaginar o seu sorriso quando me visse chegar a casa mais cedo. No entanto, os meus passos detiveram-se abruptamente assim que entrei na conhecida garagem, no lugar B15, por cuja propriedade paguei mais de 50 mil euros. Nesse lugar privilegiado, em vez de esperar vazio pelo meu carro, repousava um vistoso Fiat 500 vermelho. Estreitei os olhos para ver a matrícula e uma sensação de inquietação percorreu-me como um arrepio. Era o carro da Beatriz, a minha cunhada. Perguntei a mim mesma: hoje é terça-feira. O Gonçalo, o meu irmão mais novo, está a supervisionar uma obra nos arredores de Lisboa. A Beatriz devia estar no seu escritório ou em casa dos pais. Por que teria vindo até aqui, em horário de trabalho? Uma vaga suspeita surgiu na minha mente, mas rapidamente a afastei, tranquilizando-me com a ideia de que talvez tivesse vindo pedir ajuda ao cunhado com algo urgente ou simplesmente deixar algo para o Gonçalo. Arrastei a mala em direção ao elevador. O ranger das rodas ressoou no silêncio da garagem, estranhamente estridente. No elevador, observei o meu reflexo no espelho de aço inoxidável. Uma mulher de 35 anos, com um fato de saia e casaco impecável, mas com um rosto que já mostrava o cansaço do tempo, com profundas olheiras das noites em branco, a preparar projetos. Suspirei, perguntando-me se o Afonso se daria conta do quanto eu tinha envelhecido ou se para ele eu continuava a ser apenas uma máquina incansável de fazer dinheiro. A porta do elevador abriu-se no 18º andar. O corredor estava deserto, apenas se ouviam os meus passos sobre os ladrilhos. Avancei em bicos de pés até ao nosso apartamento com a intenção de fazer uma pequena surpresa ao meu marido. Não toquei a campainha nem usei a chave, simplesmente deslizei o dedo sobre o sensor de impressões digitais. O trinco abriu-se com um suave clique, como um suspiro. A casa estava mergulhada numa penumbra silenciosa. Com as cortinas corridas, o ar estava impregnado do aroma a óleo essencial de lavanda que eu costumava usar, mas hoje parecia misturado com outro cheiro estranho e desconhecido. Tirei os sapatos, e quando estava prestes a chamá-lo, um som peculiar vindo do quarto principal fez-me sentir um nó na garganta. Não era a televisão nem uma conversa normal. Eram os gemidos entrecortados de uma mulher misturados com a respiração pesada e ofegante de um homem. Fiquei paralisada, rígida, como se tivessem derramado cimento sobre mim. O sangue pareceu congelar nas minhas veias para depois ferver e subir-me à cabeça. Contendo a respiração, aproximei-me silenciosamente da porta entreaberta do quarto. Uma pequena fresta de luz filtrava-se do interior, suficiente para ver o que estava a acontecer na nossa cama de casal. Sobre os luxuosos lençóis de cor cinza que eu mesma tinha mudado antes de ir de viagem, 2 corpos entrelaçavam-se com uma paixão desenfreada, e a mulher não era outra senão a Beatriz, a minha cunhada, a quem sempre quis e protegi como a uma irmã. A voz do Afonso ressoou rouca e carregada de desejo. Cada palavra era como uma agulha envenenada que se cravava diretamente no meu coração. És incrivelmente pura. Não como a minha mulher, aquela velha. Já nem me excita olhar para ela.
É uma mulher seca, como um pau que só sabe fazer dinheiro. A Beatriz soltou uma risadinha. A sua voz era enjoativamente infantil. E mesmo assim, tens um medo de morte dela. E se ela volta de repente? O Afonso riu com desprezo. Medo de quê? Ela disse que voltava amanhã. E se aparecesse, eu diria que vieste pedir-me ajuda para arranjar um cano. Aquela estúpida acredita em tudo. Acredita piamente em mim. Os meus ouvidos zumbiam. Sentia que o chão se afundava sob os meus pés. Tive de tapar a boca com força para não sufocar um soluço. 10 anos da minha juventude, 10 anos de sacrifício. E o que recebia em troca? A palavra estúpida e esta traição infame. A raiva consumia-me. Queria lançar-me sobre eles e destroçar aquele casal de adúlteros, mas a lógica de uma mulher de negócios conteve-me no último segundo. A tremer, tirei o telemóvel do bolso do meu casaco, ativei o modo de vídeo e apontei a objetiva através da estreita fresta. 2 minutos. Só precisei de 2 minutos para gravar toda a verdade crua e suja. 2 minutos para enterrar o casamento que um dia venerei. Quando terminei de gravar, recuei em silêncio, peguei na minha mala, fechei a porta suavemente e saí de casa como um fantasma, levando comigo um coração feito em pedaços. Não sei como saí do prédio, só sei que sentada no táxi, o meu corpo inteiro tremia como se tivesse malária. Pedi ao taxista que me levasse à casa da Helena, a minha melhor amiga e advogada, a única pessoa em quem podia confiar naquele momento. Tinha medo de que, se ficasse sozinha, cometeria uma loucura ou desmoronaria por completo. A Helena recebeu-me com uma cara de espanto ao ver-me à sua porta com a mala e o rosto pálido, sem uma gota de sangue. Quando lhe mostrei o vídeo de 2 minutos, ela, conhecida pela sua compostura e acutilância nos tribunais, não conseguiu evitar soltar um palavrão cheio de amargura. A Helena segurou a minha mão com força. Os seus olhos ardiam, mas a sua voz era incrivelmente firme. Isabel, ouve-me bem, não faças uma cena em nenhuma circunstância. Se o fizeres, perderás a tua dignidade e os teus bens. Tens de manter a calma, tens de os levar à ruína, fazê-los sair de mãos a abanar. Entendido? As palavras da Helena foram como um balde de água fria que me devolveu um pouco a sanidade. Tinha razão. Sou a Isabel, uma mulher que lutou no mundo dos negócios durante anos. Não podia deixar que as minhas emoções me destruíssem agora. Tinham pisado o meu orgulho, a nossa relação de família e de casamento. Eu devolver-lhes-ia essa dor, multiplicada por 10. Depois de descansar umas horas em casa da Helena para repor as forças, maquilhei-me cuidadosamente para esconder os meus olhos inchados e o meu rosto abatido. Depois, arrastei a mala de volta para casa quando já era noite cerrada. Respirei fundo em frente à porta, dizendo a mim mesma que estava prestes a entrar num grande palco e que devia ser a melhor atriz. Abri a porta, desta vez fazendo barulho de propósito, e chamei em voz alta: "Querido, já estou em casa. Tive tantas saudades tuas." Houve um breve e inquietante silêncio, seguido do som de passos apressados. O Afonso apareceu vindo do quarto, já vestido com um pijama impecável, mas com o cabelo ainda um pouco despenteado e um vislumbre de pânico no rosto que não conseguira esconder. Correu na minha direção para pegar na minha mala, sorrindo de orelha a orelha, embora os seus olhos não parassem de perscrutar a minha expressão. "Uau! Não dizias que voltavas amanhã? Que surpresa! Por que não me ligaste para eu te ir buscar?" Sorri, um sorriso que me pareceu nauseabundamente falso enquanto lhe acariciava o braço. O projeto terminou mais cedo. Mudei o bilhete para voltar. Queria fazer uma surpresa ao meu amor. "Não estás contente?" O Afonso abraçou-me com uma risada forçada. "Claro que estou contente. A minha mulher voltar para casa é a melhor coisa que me pode acontecer. Tive saudades de morrer." O seu abraço provocou-me um arrepio, mas mantive-me quieta. O meu aguçado olfato de mulher detetou imediatamente algo anômalo.
Embora o Afonso tivesse aberto todas as janelas para arejar e provavelmente tivesse pulverizado meio frasco de ambientador, no ar ainda flutuava o aroma doce e intenso de um perfume muito específico. J'adore da Dior era a fragrância característica da Beatriz. E eu mesma lhe tinha oferecido esse frasco no seu aniversário no ano anterior. Aquele perfume era agora uma prova irrefutável. A prova da sua presença nesta casa, no corpo do meu marido e provavelmente na minha própria cama. Soltei-me do seu abraço, fingindo cansaço, e dirigi-me ao quarto. Estou exausta. Vou tomar um duche e dormir. Ao entrar no quarto, a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma ordem quase antinatural. E o que mais me estranhou foram os lençóis. Lembrava-me perfeitamente de ter posto um jogo de lençóis de seda de cor cinza chumbo antes de ir. Mas agora, no seu lugar, havia um jogo barato de algodão rosa pastel que eu tinha desterrado para o fundo do armário há muito tempo. Voltei-me para o Afonso com uma expressão de fingida surpresa. Anda, por que mudaste os lençóis? Os outros tinha-os acabado de pôr. O Afonso sobressaltou-se e gaguejou por alguns segundos antes de dar uma explicação rápida. Ah, sim. Esta tarde, a ver televisão, entornei uma chávena de café na cama e manchou tudo, por isso pus a lavar. Tirei estes para nos desenrascarmos. Uma mentira tão desajeitada que até uma criança a teria descoberto. Mas eu limitei-me a assentir com um leve sorriso. Vá lá. Que desastrado. Bem, amanhã lavo-os eu outra vez. Entrei na casa de banho, fechei a porta e abri o duche no máximo. Debaixo do jato de água não chorei. Olhei-me no espelho com os olhos secos e frios. Na quietude da noite, o tic-tac do relógio de parede ressoava a cada batida seca como um martelo no meu coração sangrento. O Afonso dormia ao meu lado. A sua respiração era regular. Aquelas costas largas que um dia considerei o meu maior refúgio, agora pareciam-me estranhas e terrivelmente frias. Encolhi-me na beira da cama, tentando tornar-me o mais pequena possível para não roçar na sua pele. A sensação de nojo que sentia desde a tarde continuava colada a mim como uma camada de lama impossível de limpar. Fiquei de olhos abertos, a olhar fixamente para o teto escuro, a perguntar-me como é que uma pessoa podia mudar tanto em tão pouco tempo. 10 anos a partilhar tudo. Acaso não valiam mais do que um momento de prazer fugaz? Esperei que o relógio marcasse as 2 da madrugada. O ressonar do Afonso tornou-se mais profundo e constante. Soube que o meu momento tinha chegado. Contendo a respiração, virei-me com movimentos lentos e cautelosos, como uma ladra a atuar na sua própria casa. A luz da mesinha de cabeceira iluminava o rosto do Afonso. Dormia placidamente, sem vestígios de culpa ou preocupação. Isso apenas avivou a fúria dentro de mim. Com extremo cuidado, peguei na sua mão, a mesma mão que segurei com força no dia do nosso casamento. Agora, usava-a para desbloquear o seu telemóvel, que estava na mesinha. O ecrã iluminou-se, a sua luz azulada projetando um brilho gélido sobre o meu rosto. Rapidamente baixei o volume e comecei a minha silenciosa investigação. WhatsApp, Instagram, mensagens de texto, tudo estava impecável, como uma folha em branco, nem um único rastro, nem uma mensagem suspeita. Essa limpeza perfeita era a prova da sua meticulosa preparação. Mas eu não era uma mulher ingênua e fácil de enganar. Conhecia de sobra os truques dos homens que querem ocultar segredos. Entrei nas definições das aplicações à procura de pastas ocultas habilmente disfarçadas de programas de gestão de trabalho. E, efetivamente, apareceu uma aplicação de mensagens seguras que requeria uma palavra-passe numérica. Tentei a sua data de nascimento, sem sucesso. O aniversário do nosso casamento, também não. Finalmente, introduzi a data de nascimento da Beatriz, a minha cunhada. O ecrã desbloqueou-se instantaneamente, revelando uma avalanche de mensagens. As imagens eram tão vulgares que tive de fechar os olhos para reprimir as náuseas.
mas não era tudo. A tremer, acedi à sua aplicação bancária, onde, confiante, lhe deixava gerir as suas despesas pessoais. O histórico de transações apareceu como uma sentença demolidora. Os números dançavam diante dos meus olhos e senti como se alguém me estivesse a esmagar o coração. Transferência de 52 euros. Conceito: para o meu amorzinho. Transferência de 13.140 euros. Conceito: uma vida a teu lado. Aqueles números, códigos de amor entre jovens, eram agora utilizados pelo meu marido, um homem de 40 anos, para seduzir a sua cunhada. E o pior de tudo, uma transação da semana passada, pagamento com cartão de 10.000 euros numa joalharia de luxo na Avenida da Liberdade. Lembrei-me que nesse dia, o Afonso tinha chegado a casa com cara de funeral, queixando-se de que a empresa ia mal, que tinham cortado os prêmios e que nesse mês não podia dar-me dinheiro para as despesas da casa. Naquele momento, condoída, acreditei nele para que não se sentisse pressionado. Não só não lhe pedi nada, como lhe transferi dinheiro para a sua conta para que ficasse mais desafogado. Afinal, a minha generosidade e a minha confiança tinham-lhe servido para desfalcar as contas familiares e comprar joias caras para a sua amante. Fiz capturas de ecrã de tudo, cada mensagem, cada transferência. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel. Depois de enviar todas as provas para o meu próprio telemóvel e apagar qualquer rastro do meu acesso, deixei o telemóvel dele onde estava. Deitei-me, mas o meu corpo estava gelado, como se tivesse acabado de sair de uma câmara frigorífica. Na manhã seguinte, levantei-me mais cedo do que o habitual e preparei um pequeno almoço completo, como sempre, mas o meu coração estava completamente frio. O Afonso saiu do quarto a espreguiçar-se e a bocejar. Ao ver-me pôr à mesa, sorriu. Que mulher prendada, já com o pequeno almoço pronto. Servi-lhe uma tigela de papas de aveia e pula à sua frente. Tentei que a minha voz soasse normal, mas os meus olhos, afiados como facas, perscrutavam-no. Come, que está quente. Olha, por falar nisso, ontem, quando voltei, vi o carro da Beatriz estacionado no nosso lugar. Que estranho, não é? O Gonçalo não estava. O que fazia ela aqui em horário de expediente? Pensava que estaria a trabalhar. O Afonso, que levava uma colher à boca, sobressaltou-se tanto que a colher caiu com um golpe seco na tigela, salpicando a mesa. O seu rosto empalideceu instantaneamente. Baixou-se apressadamente para a apanhar, escondendo o seu nervosismo. Ah, sim. Pois, suponho que veio deixar alguma coisa para o Gonçalo. Não sei, na verdade. Eu estive o dia todo metido no escritório. Observei a sua falta de jeito, sentindo uma amargura indescritível. Este homem que um dia considerei o meu tudo, era agora apenas um mentiroso, desajeitado e cobarde. Sorri, um sorriso desbotado. Ah, sim, pensava que saberias. O porteiro disse-me que o carro dela esteve estacionado aí muito tempo, a tarde toda. O Afonso calou-se de repente, comendo com a cabeça baixa, sem se atrever a olhar para mim uma única vez. O ambiente do pequeno almoço tornou-se denso, pesado, como se uma laje nos esmagasse o peito. Após o incidente da colher, o Afonso tornou-se muito mais cauteloso. Andava em bicos de pés, falava em voz baixa e lançava-me olhares de soslaio constantemente. Sempre que eu pegava no telemóvel, o seu corpo ficava tenso. Sabia que a presa começava a cheirar o perigo, mas a armadilha que eu tinha montado mal começara a fechar-se. Nessa noite, voltei para casa mais tarde do que o habitual de propósito, para que ele me esperasse para jantar com inquietação. Quando entrei, o jantar estava frio e ele estava sentado no sofá com uma expressão de desassossego. Ao ver-me, levantou-se de um salto para reaquecer a comida. Essa excessiva amabilidade era-me ainda mais repugnante, porque sabia que por trás dessa falsa preocupação se escondia um universo de culpa. Durante o jantar,
enquanto lhe servia um pedaço de peixe no prato, deixei cair uma pergunta ao ar, leve como uma brisa. Querido, ultimamente dormes mal. Tens má cara. O Afonso parou por um instante e depois forçou um sorriso. Bem, às vezes tenho muito estresse no trabalho. Custa-me um pouco a dormir. Por que perguntas? Pousei os talheres e olhei-o diretamente nos olhos. O meu olhar já não era o de uma esposa doce, mas continha uma suspeita afiada. É que hoje, ao ir apagar a luz, o porteiro parou-me para me perguntar uma coisa. Diz que nas noites em que estive fora, te viu sair com o carro à meio da noite e voltar quase de madrugada. Eu disse-lhe que certamente se tinha enganado, que tu dormes como uma pedra. Mas ele insistia que viu a matrícula do nosso carro. O rosto do Afonso passou de vermelho a branco pálido. Quase se engasgou com o bocado que estava a mastigar. Pegou no copo de água e bebeu de um trago longo para se acalmar. Os seus olhos moviam-se sem parar, evitando o meu olhar direto. Começaram a brotar-lhe gotas de suor na testa, apesar de o ar-condicionado estar a 22 graus. Que porteiro, de certeza que está velho e vê coisas. Onde é que eu ia a essas horas? Que disparate. A sua voz tornara-se anormalmente aguda, um sinal claro de alguém que se sente descoberto e tenta encobrir a verdade. Suspirei, fingindo uma preocupação genuína, e pus-lhe a mão na testa. Eu também lhe disse isso, mas ele descreveu-me tudo com pormenor. Disse que o carro ia em direção a Sintra. Estou a ficar preocupada. E se fores sonâmbulo? Li no jornal que muita gente com estresse faz coisas inconscientemente à noite e de manhã não se lembra de nada. E se formos ao médico amanhã, é perigoso. Se te acontece alguma coisa na estrada, o que seria de mim? As minhas palavras, carregadas de uma aparente solicitude, eram na realidade uma tenaz que apertava a sua mente aterrorizada. Estava a executar o meu plano, semear na sua cabeça o medo de que as suas escapadelas secretas tivessem sido descobertas, mas sob uma aparência de inocência. O Afonso afastou a minha mão, visivelmente alterado, e levantou-se para caminhar de um lado para o outro na sala. Não é preciso. De certeza que é isso, que sou sonâmbulo. Ultimamente estou muito tenso. Já me regulo eu mesmo. Tomo um pouco de chá de tilha e pronto. Não é preciso gastar dinheiro em médicos. Segui as suas costas com um olhar, sorrindo para mim mesma. Se ele se agarrava a uma desculpa tão ridícula como o sonambulismo, significava que o medo já tinha superado o seu raciocínio. Continuei com outro golpe psicológico. Pois tem muito cuidado. Ouvi dizer que se acordares um sonâmbulo de repente, pode sofrer um choque. E o porteiro também me disse que numa dessas noites lhe pareceu ver o teu carro pela zona da casa da Beatriz. Suponho que te preocupavas que ela estivesse sozinha e passaste para ver como estava, verdade? Que atencioso que és. A minha última frase foi como uma punhalada mortal. O Afonso ficou petrificado. Voltou-se bruscamente para me olhar com os olhos desorbitados pelo pânico. O quê? Isso não é verdade. Não ouças disparates. Eu vou dormir. Dói-me a cabeça. Dito isto, fugiu para o quarto como um fugitivo e fechou a porta com um estrondo. Fiquei sozinha diante do jantar a meio. Bebi um golo de sopa fria. Um sabor amargo espalhou-se pela minha boca. O seu medo era exatamente o que eu queria ver. Queria que ele vivesse com a angústia constante, sem poder comer nem dormir em paz, tal como eu naquele momento. Nessa noite, o Afonso deu voltas na cama sem conseguir dormir. Virava-se uma e outra vez, e de vez em quando pegava no telemóvel às escondidas para escrever uma mensagem que apagava rapidamente. Eu dava-lhe as costas, fingindo estar profundamente adormecida, mas ouvia cada uma das suas respirações fatigadas. Sabia que aquelas mensagens eram para a Beatriz, para a avisar do perigo e planear uma estratégia. Continuem a preocupar-se, continuem a planear, porque quanto mais se debaterem, mais se afundarão na lama que preparei para vocês. A noite envolvia o quarto,
mas no meu interior uma chama de vingança ardia, iluminando os cantos mais escuros deste casamento. Na manhã seguinte, saí de casa mais cedo do que o habitual, com a desculpa de uma reunião importante. Na realidade, tinha um encontro com o detetive privado que a Helena me tinha recomendado. O café, situado num beco tranquilo no bairro Alto, estava completamente isolado da agitação da cidade. O detetive entregou-me um envelope castanho e grosso, olhando-me com uma mistura de compaixão e pena. Respirei fundo e, com mãos trêmulas, abri o envelope. Embora me tivesse preparado mentalmente, ao ver as fotos que continha, senti como se alguém me tivesse dado um murro no peito, uma dor que me deixou sem fôlego. Afinal, eles não precisavam de esperar pela noite nem pelas minhas viagens de negócios. O Afonso e a Beatriz tinham transformado a pausa para o almoço no seu momento ideal para encontros. Naquelas nítidas fotografias, estavam sentados em cafés discretos, de mãos dadas, a olharem-se com a mesma paixão de dois amantes iniciantes. Numa foto, o Afonso limpava a boca da Beatriz com ternura. O sorriso no seu rosto era tão radiante e doce que fiquei atônita. Há muito tempo que ele não me sorria assim. Havia outras fotos em que entravam juntos num motel de beira de estrada e saíam 1 hora depois com um ar satisfeito e a roupa desarrumada. Passei as fotos uma a uma. Cada uma era uma prova irrefutável da traição infame das duas pessoas mais próximas de mim. Não só me enganavam a mim e ao Gonçalo, como pisavam a moralidade mais básica em plena luz do dia. Lembrei-me das vezes em que liguei ao Afonso ao meio-dia e ele me sussurrava que estava numa reunião ou a fazer uma sesta no escritório porque estava exausto. Afinal, o seu esgotamento provinha de servir a sua amante. O nojo invadiu-me. Sentia náuseas ao pensar que tinha partilhado a cama com este homem, que tinha confiado nele cegamente. Guardei as fotos na mala, paguei ao detetive e conduzi até ao escritório. Passei o dia todo a trabalhar como um autômato, tentando afundar-me nos papéis para não pensar naquelas imagens sujas. À tarde, ao voltar para casa, o Afonso voltou a interpretar o papel de marido exemplar. Saiu para me receber com entusiasmo, a perguntar-me se estava cansada, se queria que me preparasse algo especial para o jantar. Ao ver o seu rosto hipócrita, só queria gritar-lhe na cara que sabia de tudo, mas contive-me. Estou um pouco cansada. Deve ser da mudança de tempo. Janta, se quiseres. Eu vou descansar um pouco. O Afonso pareceu desapontado, mas insistiu em mostrar-se atencioso. Seguiu-me até ao quarto, sentou-se na beira da cama e levantou a mão para me fazer uma massagem nos ombros. Deixa que te faça uma massagem. Esforças-te demasiado por esta casa. Assim que a sua mão tocou no meu ombro, estremeci e afastei-me como se tivesse tocado em algo repugnante. A minha reação instintiva deixou-o paralisado, com a mão suspensa no ar. Não, querido, dói-me muito o corpo. Não me toques. Deixa-me deitar um bocado e passa. Apressei-me a encontrar uma desculpa, cobrindo-me com o cobertor para esconder o nojo que se desenhava no meu rosto. O Afonso retirou a mão com uma sombra de dúvida nos olhos, que rapidamente se transformou em resignação. Bem, então descansa. Eu vou ver televisão para te deixar dormir. Quando a porta se fechou, finalmente pude soltar o ar. As lágrimas brotaram, encharcando a almofada. Não chorava por ele, chorava por mim, pelos meus 10 anos de juventude desperdiçados na pessoa errada. A sensação de ser traída, de ser menosprezada, dói mais do que qualquer ferida física. Corroía a minha alma pouco a pouco, transformando-me de uma mulher cheia de amor num pedaço de gelo. Nessa noite, o Afonso voltou a meter-se na cama e tentou abraçar-me por trás. O seu hálito quente na minha nuca arrepiou-me a pele. A sua mão começou a procurar-me, buscando intimidade, mas o meu corpo ficou rígido. Afastei a sua mão com firmeza. Já te disse que estou cansada. Deixa-me dormir. O Afonso suspirou profundamente, deu meia volta e murmurou algo, claramente insatisfeito.
Fiquei imóvel, de olhos abertos na escuridão, a ouvir os seus suspiros. O meu coração era um bloco de gelo. O contacto físico com ele tornara-se uma tortura. Não conseguia suportar partilhar a cama com um homem que acabara de se envolver com outra mulher, que para mais era a minha cunhada. O distanciamento físico era o primeiro sinal de que este casamento estava clinicamente morto, mas o Afonso, na sua arrogância, acreditando que o seu engano era perfeito, ainda não se tinha apercebido do perigo que pairava sobre ele. Continuava a pensar que o meu cansaço era passageiro ou que estava zangada por alguma tolice. Não sabia que eu estava a acumular provas, a acumular ódio, para lhe preparar o castigo mais terrível. Aqueles encontros à hora do almoço, aquelas mãos entrelaçadas às escondidas, tudo faria parte da sentença que lhe tinha reservado. E esse dia não estava longe. Com as provas da infidelidade em meu poder, decidi passar à fase seguinte do meu plano: examinar a corrente sanguínea do nosso casamento, as finanças. Sabia que o Afonso valorizava enormemente o dinheiro. Estava comigo em parte porque eu era o principal sustento econômico da casa, enquanto a sua carreira era medíocre e dependia da minha influência para conseguir contactos. Precisava de confirmar quanto dinheiro da família ele tinha desviado para manter a sua amante. E, mais importante ainda, queria ver a sua reação quando o encurralasse com o tema do dinheiro. Num fim de semana à noite, preparei um jantar mais elaborado do que o habitual. Servi-lhe um copo de vinho do Porto e criei um ambiente descontraído e alegre. Quando o Afonso já estava um pouco tocado, com a cara vermelha e a falar sem parar de planos grandiosos, comecei a falar com suavidade. Querido, hoje fui ver um lote de terreno em Cascais. É lindíssimo, uma localização excelente, e o preço é uma pechincha, porque o dono precisa do dinheiro urgentemente. Estava a pensar em levantar as nossas poupanças comuns para dar o sinal. Seria uma pena deixar passar uma oportunidade assim. Enquanto falava, observava atentamente a sua expressão. Tal como esperava, o sorriso apagou-se do seu rosto instantaneamente. O copo de vinho que segurava tremeu ligeiramente. Os seus olhos, nublados pelo álcool, tornaram-se subitamente lúcidos e alarmados. Pousou o copo na mesa, engoliu em seco com dificuldade e balbuciou: terrenos? Agora o mercado está congelado. Comprar agora é uma ruína. E por que queres levantar o dinheiro tão de repente? Sem me consultares antes. Sorri com uma voz doce, mas firme. Precisamente porque é uma pechincha, estou a consultar-te. O dinheiro no banco mal rende juros. Investir em terrenos é que dá lucro. Amanhã vamos ao banco juntos, está bem? Levantamos uns 100.000 euros e o resto logo se vê. Ao ouvir a cifra de 100, 0 euros, o seu rosto mudou de cor e o suor começou a perolar-lhe na testa. 100.000? Acalma-te um pouco. É que, na verdade, hesitou, os seus olhos procurando desesperadamente uma desculpa plausível. Na verdade, o quê? Pressionei-o. O meu olhar afiado penetrando na sua consciência. O Afonso respirou fundo e soltou a mentira que eu já tinha previsto. Na verdade, meti todas as poupanças na bolsa. O mercado caiu a pique e estou preso. Não posso vender agora. Se vendermos, vamos perder imenso, quase metade. Dá-me um pouco de tempo a ver se o mercado recupera. A desculpa da bolsa, um clássico dos maridos que gastam o dinheiro da família às escondidas. Eu sabia perfeitamente que ele nunca tinha investido na bolsa, ou se o tinha feito, era com quantias insignificantes. Sabia, pelas minhas próprias investigações, que ele tinha ido levantando pouco a pouco esse dinheiro, transferindo-o para uma conta secreta de onde fluía para os bolsos da Beatriz, ou era usado para pagar a prestações um pequeno apartamento em nome da mãe dela. Mas fingi acreditar nele, suspirando com ar de decepção. Meu Deus, por que fazes estas coisas sem me dizeres? É o dinheiro que poupamos durante anos, e agora dizes que perdemos metade. Foi muito imprudente.
Ao ver que eu parecia ter acreditado, o Afonso suspirou aliviado e pegou-me na mão para se justificar. Só queria ganhar um pouco mais para o nosso futuro. A sério, não esperava ter tão má sorte. Vá lá, não te zangues. Prometo-te que assim que recuperar o que investi, tiro tudo e dou-to para tu gerires. Está bem? Olhei para o seu rosto suplicante e cobarde, sentindo um desprezo imenso. O futuro de que falava era, na realidade, o dele e o da sua amante, construído sobre o meu suor e as minhas lágrimas. Retirei a mão e levantei-me friamente para recolher os pratos. Está bem, logo te arranjas. Mas fica a saber que não vou perdoar que percamos esse dinheiro. Por esta vez deixo passar, mas que não saiba que me escondes mais nada. Dei-lhe as costas e fui para a cozinha, deixando-o ali sentado com uma expressão de alívio misturada com inquietação. Ele acreditava que me tinha enganado, que se tinha livrado desta, mas não sabia que essa desculpa da bolsa acabava de selar a sua sentença. Já tinha confirmado o que precisava de saber. O dinheiro tinha desaparecido e a confiança esgotara-se. A traição era agora total, abrangendo o corpo, os sentimentos e as finanças. Tinha levado tudo o que era nosso para alimentar uma relação ilícita. Nessa noite, enquanto ouvia os suspiros do Afonso, a minha mente já não albergava planos de reconciliação. No seu lugar, havia cifras, passos legais para recuperar o que era meu. O meu dinheiro, recuperá-lo-ia até ao último cêntimo. E o preço que ele pagaria não seria apenas monetário, mas incluiria a honra e a carreira que tanto almejava. Nesse fim de semana, um vento frio do norte trouxe consigo o inverno, infiltrando-se por todos os cantos da cidade. Mas o frio do tempo não se podia comparar com o gelo que havia no meu coração. Os meus pais ligaram a dizer que há muito tempo que não nos reuníamos todos e queriam que fôssemos almoçar em Alenquer para nos aquecermos. Aceitei de imediato. Na minha mente, já estava a calcular que esse seria o cenário perfeito para o próximo ato da minha peça. Quando o Afonso e eu chegamos, o Gonçalo e a Beatriz tinham acabado de chegar também. O Gonçalo, como sempre, simples, com um casaco gasto e as mãos calejadas pelo trabalho na obra, carregava vários sacos de fruta para os meus pais. Ao ver o meu irmão, tão trabalhador e bondoso, e depois a Beatriz ao seu lado, senti uma pontada de dor e raiva. A Beatriz, hoje, estava espetacularmente vestida, muito diferente do que costumava andar. Usava um vestido de lã justo que marcava as suas curvas, um casaco de pano de cor creme e uma maquilhagem perfeita que realçava a sua beleza. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a sua aparência, mas o objeto que brilhava no seu pescoço sob a luz da sala. Era um colar de ouro branco com um pequeno diamante que desprendia uma luz cativante e dispendiosa. Reconheci-o instantaneamente. Era o resultado daquela transação de 10.000 euros na joalharia de luxo que tinha visto no extrato bancário do Afonso. O dinheiro que ele me tinha dito que não tinha porque lhe tinham cortado o prêmio. A refeição decorreu num ambiente animado. Os meus pais estavam felizes por ver toda a família reunida. O Gonçalo não parava de servir comida à sua mulher, de lhe descascar os camarões, olhando-a com um amor e um orgulho transbordantes. O meu ingênuo irmão não sabia que a mulher que ele cuidava com tanto esmero usava ao pescoço a prova de uma traição comprada com o suor e as lágrimas da sua própria irmã e do seu cunhado. Engoli a comida como se fossem pedras, com um nó na garganta, mas continuei a sorrir com o sorriso mais sereno que consegui fingir. Quando todos tinham comido e estavam relaxados, pousei os talheres e, como se eu tivesse acabado de descobrir, olhei para a Beatriz e exclamei com admiração: "Que colar tão bonito, Beatriz! Nota-se a légua que é bom. Este design está muito na moda. Acabaste de o comprar?" A minha pergunta foi como uma pedra lançada a um lago calmo, criando ondas por toda a mesa. Todos os olhares se dirigiram para o pescoço da Beatriz.
O Afonso, que estava ao meu lado, ficou paralisado com o copo na mão. O seu rosto perdeu a cor. Baixou-se, a tossir, para disfarçar o pânico. A Beatriz sobressaltou-se e, por instinto, levou a mão ao colar. Olhou rapidamente para o Afonso à procura de ajuda, mas só encontrou a sua cobarde evasão. Gaguejou. O seu sorriso tornou-se forçado e estranho. Qual que, Isabel? Isto é bijuteria. Comprei pela internet para a piada. É baratíssimo. De onde é que eu ia tirar dinheiro para comprar algo bom? Eu exclamei com um tom de falsa decepção, mas com um olhar frio como o aço. Ah, sim, pois parecia um diamante verdadeiro com esse brilho. Mas fica-te lindamente. Dá-te um ar muito elegante. Não achas, Gonçalo? O Gonçalo, que estava a comer, levantou a vista e sorriu de orelha a orelha, assentindo. Sim, a minha mulher tudo lhe fica bem. Já lhe digo para não pôr tanta bijuteria, não vá dar-lhe alergia, mas ela adora. A resposta inocente do Gonçalo doeu-me ainda mais. A Beatriz suspirou, aliviada ao ver que o marido não suspeitava de nada, mas não se atrevia a olhar-me nos olhos. Voltei-me para o Afonso e dei-lhe uma palmadinha no ombro com um tom doce, mas cheio de intenção. Olha, querido, a tua cunhada até com bijuteria fica bonita, e eu, em contrapartida, nunca uso nada. Por que não me compras um igual um dia destes? Adoro este estilo. O Afonso sobressaltou-se. O suor perolava-lhe na testa, apesar do frio. Riu nervosamente. A sua voz tremia. Sim, sim, logo vejo se tenho dinheiro e compro tu. Vá, come, que a sopa arrefece. Observei a cena patética dos dois traidores, sorrindo para mim mesma. Continuem a representar, continuem a mentir. Esse colar pode ser falso nas mentiras da Beatriz, mas a vossa culpa é real. A vossa desfaçatez é real. Pus um pedaço de frango no prato do Afonso com o gesto carinhoso de uma esposa devota. Mas no meu coração, o amor de esposa tinha morrido no instante em que vi o medo nos seus olhos. Nos dias seguintes, mantive uma atitude estranhamente tranquila, mas por dentro estava a calcular meticulosamente o meu próximo movimento. Sabia que atacar a sua economia ou os seus sentimentos não era suficiente. Tinha de atingir onde mais doía ao Afonso, no seu orgulho, na sua reputação. A oportunidade chegou quando a sua empresa organizou a festa anual de agradecimento aos clientes. Era um evento importante ao qual compareciam todos os diretores com os seus cônjuges. E, claro, eu, como esposa de um chefe de departamento, estava convidada para dar boa imagem. Escolhi um elegante vestido de noite azul marinho e uma maquilhagem sedutora. Queria parecer deslumbrante, não para recuperar a atenção do Afonso, mas para que todos vissem quão perfeita era a esposa que ele estava a enganar. Na festa, entre a música suave e o brilho dos candelabros, identifiquei rapidamente o meu alvo. Dona Eulália, a esposa do subdiretor. Dona Eulália era conhecida por ser o altifalante de toda a empresa, uma mulher que adorava o mexerico e que sempre procurava notícias suculentas para animar as suas tardes de chá. Com um copo de champanhe na mão, aproximei-me dela enquanto ela se gabava do seu novo anel de esmeraldas. Após alguns minutos de conversa trivial sobre moda e beleza, suspirei com um ar de melancolia. Dona Eulália, astuta, percebeu imediatamente. Aproximou-se e sussurrou-me com curiosidade. O que se passa, Isabel? Não pareces muito contente. O bom do Afonso fez-te alguma coisa? Olhei à minha volta como se temesse que alguém nos ouvisse e levei-a para um canto mais discreto, falando em voz baixa, com um tom de confiança e preocupação. Ai, Eulália, conto tu a ti porque te considero como uma irmã. Não contes a ninguém, por favor. Tenho muita vergonha. Os olhos de Dona Eulália iluminaram-se como faróis. Assentiu repetidamente. Mulher, claro que não. Entre nós. Sou um túmulo. O que me contares vai comigo para o outro mundo. Mordi o lábio, hesitando por um momento antes de falar.
É que ultimamente estou muito preocupada. Nos dias em que estive em viagem, o porteiro do meu prédio disse-me que via o carro do meu marido sair de madrugada e voltar quase ao amanhecer. E o mais estranho é que havia sempre uma mulher no lugar do passageiro. Eu confio cegamente no meu marido. Ele é muito bom e um pouco sem-saborão, mas é que ouvi rumores. Dizem que a silhueta dessa mulher era muito familiar, que se parecia com a minha cunhada. Dona Eulália ficou de boca aberta. Quase lhe caiu o copo. Gaguejou. O quê? A tua cunhada? Mas tens a certeza? Que escândalo! Apressei-me a abanar as mãos com cara de pânico, como se me tivesse escapado. Ai, não, são só rumores. De certeza que as pessoas se enganaram, ou que o Afonso a levava a algum sítio de passagem, que são família. Não penses mal dele, por favor. Só me preocupa que as más línguas o prejudiquem na empresa. Quanto mais o defendia, mais Dona Eulália se convencia da conspiração. Deu-me umas palmadinhas no braço, com um olhar de compaixão misturado com a excitação de ter uma notícia em primeira mão. Ai, coitadinha de ti! De tão boa, és tonta. Nestes tempos, não te podes fiar em ninguém, e menos ainda quando o fogo está perto da palha. Tu não te preocupes. Eu estarei atenta a ver se há alguma malandra a rondar o teu marido. Com lágrimas nos olhos, agradeci-lhe, enquanto por dentro sorria com desdém. Conhecia perfeitamente Dona Eulália. Assim que me virasse costas, ela iria adornar a história e contá-la a pelo menos outras 10 pessoas durante a festa. Começando com o seu clássico, conto-te uma coisa, mas não digas a ninguém. O rumor espalhar-se-ia como um vento tóxico, semeando a dúvida e o desprezo sobre a cabeça do Afonso. Nessa noite, enquanto passeava de braço dado com o meu marido, recebendo elogios sobre o quão felizes e bem parecíamos, sentia os olhares e os sussurros nas nossas costas, as risadinhas carregadas de duplo sentido. O Afonso, alheio a tudo, sorria e brindava, sem saber que uma tempestade de opinião pública se estava a formar sobre ele e que a pessoa que a tinha desencadeado era a sua própria esposa. A sensação de usar as más línguas do mundo para castigar um traidor era, ao mesmo tempo, cruel e estranhamente satisfatória. Tal como tinha previsto, o vento tóxico do rumor surtiu efeito a uma velocidade vertiginosa. Poucos dias depois da festa, o ambiente em casa tornou-se asfixiante. O Afonso chegava do trabalho com o sobrolho franzido, atirando a sua pasta para o sofá com raiva. O forte cheiro a álcool que emanava era inconfundível. Eu, que estava a ler, pousei o livro e, fingindo preocupação, corri a tirar-lhe o casaco. Bebeste? Por que tanto hoje? Aconteceu alguma coisa no escritório? O Afonso afastou a minha mão e deixou-se cair pesadamente no sofá, afrouxando a gravata como se o estivessem a estrangular. Grunhiu. Seja, aquele bando de velhas coscovilheiras, sempre a inventar coisas para manchar o nome dos outros. Servi-lhe um copo de água com limão e sentei-me ao seu lado, acariciando-lhe as costas agitadas pela ira. A minha voz era a inocência personificada. O que se passa, querido? Quem disse alguma coisa de ti? Conta-me. Quem não deve, não teme. Se vivemos com a consciência tranquila, que nos importa o que os outros dizem? O Afonso virou-se para me olhar com os olhos injetados de sangue. Olhou-me fixamente, como se tentasse adivinhar se eu sabia de algo ou se também fazia parte dos boatos. Mas o meu rosto só refletia preocupação e uma confiança absoluta, o que o fez baixar o olhar e suspirar. Tu não sabes de nada. Estão a dizer, por aí, estão a dizer que tenho um caso, e ainda por cima com, melhor não ouvires. Vai sujar os ouvidos. São uns invejosos. Como sabem que estou prestes a ser promovido a subdiretor, tentam afundar-me. Por dentro, sorri. Então também sabes o que é a dor e a humilhação quando as pessoas murmuram nas tuas costas. Continuei a deitar lenha na fogueira com o meu tom meloso de sempre.
Vá lá, quem pode controlar as más línguas? De certeza que é porque ajudas toda a gente e és muito atraente, e as pessoas têm inveja de ti. Mas não reajas tão bruscamente. Quanto mais te defenderes, mais pensarão que é verdade. Ignora-os e segue com a tua vida. Se és inocente, ninguém te poderá fazer nada. A minha frase, quanto mais te defenderes, mais pensarão que é verdade, foi como uma agulha cravada num ponto sensível. O Afonso sobressaltou-se, virou-se e murmurou: sim, não fiz nada, por isso não tenho nada a temer. É só que me chateia. Mas vi claramente como a sua mão tremia, não de raiva, mas de medo. Tinha medo que a verdade viesse à tona, que os rumores não fossem apenas ar, mas o fumo que precede o incêndio. Nessa noite, o Afonso não jantou. Encerrou-se na casa de banho e deixou a água a correr durante muito tempo, como se quisesse lavar as palavras sujas que se lhe tinham colado ao corpo. Da sala, ao ouvir o som da água, sentiu uma estranha indiferença. Ele sofria porque a sua honra tinha sido manchada. Mas, por acaso, ele pensou na minha honra ou na do Gonçalo quando cometeu os seus atos depravados? Desprezava-me por ser uma mulher que só se ocupava da casa, mas era essa mesma mulher que, passo a passo, estava a apertar a corda à volta do seu pescoço. E ele ainda acreditava que era um abraço carinhoso. A altas horas da noite, quando o Afonso já dormia profundamente sob os efeitos do álcool, o seu telemóvel na mesinha de cabeceira iluminou-se. Uma mensagem. Dei uma vista de olhos e, sem necessidade de o desbloquear, li o breve texto no ecrã de bloqueio. Tenho muito medo. As pessoas olham-me de lado. E se acabarmos? Era uma mensagem da Beatriz. Sorri com desdém. A sua aliança diabólica era mais frágil do que eu pensava. Um pouco de pressão social e já começava a rachar. Não apaguei a mensagem. Deixei-a ali para que o Afonso a lesse ao acordar, para que visse que a sua pequena amante também tremia e que ele, o suposto homem, corria o risco de perder tudo. A sua bebedeira desta noite poderia ajudá-lo a esquecer a realidade por um momento, mas amanhã, ao acordar, o verdadeiro pesadelo não teria feito mais do que começar. Apaguei a luz. A escuridão inundou o quarto, mas nos meus olhos, o caminho que tinha pela frente estava mais claro do que nunca. A pressão dos rumores não só tirou o sono ao Afonso, como também afetou profundamente a Beatriz, o elo mais fraco desta história. Graças à informação do detetive e ao seu comportamento no grupo da família, percebi que a Beatriz estava à beira de um ataque de pânico. Começou a agir de forma estranha. Conectava-se a altas horas da noite. Publicava estados vagos e melancólicos sobre a vida e a solidão e apagava-os poucos minutos depois. Todas as noites, por volta da 1 ou 2 da madrugada, quando o Afonso pensava que eu dormia, ele enfiava-se às escondidas na casa de banho com o telemóvel. Os seus sussurros, embora baixos, chegavam até mim no silêncio da noite. Ouvia a irritação na sua voz e os soluços do outro lado da linha. A Beatriz estava a atormentá-lo. Tinha medo dos olhares dos seus colegas, medo do amor incondicional do Gonçalo, enquanto ela carregava com uma culpa enorme. Queria que o Afonso se responsabilizasse, que a protegesse ou pelo menos que lhe desse algum tipo de garantia. Para aliviar a pressão, a Beatriz lançou-se numa espiral de compras compulsivas. O detetive enviava-me as faturas de marcas de luxo e cosméticos caros que ela pagava sem pestanejar. Sabia que esse dinheiro não provinha do seu modesto salário, nem do que o Gonçalo lhe dava, mas das poupanças que o Afonso lhe tinha estado a passar às escondidas. Ao ver os números naquele relatório financeiro encoberto, senti uma dor aguda. O dinheiro que eu tinha ganho com tanto esforço tinha se tornado no tranquilizante de uma adúltera. Mas o que mais me chamou a atenção não foram os luxos, mas uma foto que o detetive tinha tirado na tarde anterior. A Beatriz com uma máscara,
uns óculos de sol enormes e um aspecto furtivo, entrava numa clínica ginecológica privada. Esteve lá dentro quase 1 hora e saiu com o rosto desfigurado, agarrando a mala contra o ventre como se ocultasse um terrível segredo. A minha intuição de mulher disse-me que uma tempestade, muito maior do que tudo o que acontecera antes, estava prestes a desencadear-se. A visita da Beatriz ao ginecologista neste momento tão delicado, somada ao seu pânico e às chamadas noturnas, só podia apontar para uma coisa: tinha um as na manga, uma arma que poderia destruir tudo ou salvar a sua situação. Uma pequena vida estava a formar-se. Sentei-me no sofá, a olhar para o céu noturno, negro e sem estrelas, e um arrepio percorreu-me as costas. Se a Beatriz estivesse realmente grávida e o filho fosse do Afonso, a tragédia desta família atingiria o seu ponto alto. O que seria do Gonçalo e dos meus pais? Como é que eu enfrentaria uma verdade tão cruel? Mas apertei os punhos com força. As unhas cravaram-se na minha pele. Acontecesse o que acontecesse, não podia desmoronar. Tinha chegado demasiado longe para recuar. Se ela planeava usar aquele bebê como escudo para pressionar o Afonso ou para prender o Gonçalo, eu transformaria aquela criança na corda que os enforcaria a ambos. Esperaria que ela mostrasse as suas cartas, e então ensinaria a todos o rosto repugnante daqueles que invocam o amor para cometer atos desprezíveis. A tempestade estava a acumular-se. O céu pesado parecia prestes a desabar, anunciando um amanhã turbulento. Fechei os olhos, respirei fundo e preparei-me para o golpe seguinte, um golpe chamado Laços de Sangue. Nesse fim de semana, uma garoa fina e fria caiu sobre a cidade. O frio do início do inverno entranhava-se até aos ossos, mas na pequena casa dos meus pais o ambiente era quente, cheirava a cozido e ouviam-se risos. Os meus pais, gente do campo, simples e trabalhadora, só desejavam ver os filhos felizes. Assim, sempre que nos reuníamos, desfaziam-se na cozinha, sem deixar que ninguém os ajudasse. Eu estava na sala a descascar fruta, mas os meus ouvidos estavam atentos a tudo, e o meu olhar não se desviava da Beatriz, que estava sentada, encolhida num canto do sofá, com o rosto pálido e olheiras das noites de insônia. A comida foi servida com todas as iguarias que a minha mãe tinha preparado desde manhã. Frango do campo assado, um ensopado de borrego, presunto e bom vinho. O Gonçalo, meu irmão, com a sua habitual despreocupação, não parava de servir comida à sua mulher, contando-lhe anedotas do trabalho e planos para o futuro. Olhava-a com um amor e uma confiança absolutos. Ao vê-lo, o meu coração encolheu-se. Era como ver uma criança inocente a brincar à beira de um precipício. De repente, a Beatriz pousou os talheres sobre a mesa. O som metálico e seco cortou a conversa. Tapou a boca, hesitou por um instante e, após respirar fundo como que para ganhar coragem, disse com voz trêmula: Pai, mãe, irmãos, tenho algo a dizer-vos. Todos se calaram. Os seus olhares cravaram-se nela. A Beatriz olhou de soslaio para o Afonso, o meu marido. Aquele olhar continha uma mistura de súplica e ameaça. Depois, baixou a cabeça e sussurrou: Estou grávida. As suas palavras foram como uma bomba lançada sobre a mesa, criando um silêncio sepulcral que explodiu num turbilhão de emoções contraditórias. O Gonçalo ficou paralisado por alguns segundos e depois gritou de alegria, saltando para abraçar a sua mulher. Meu Deus, a sério, vou ser pai. Pai, mãe, vou ser pai. Os meus pais estavam radiantes. A minha mãe, com lágrimas nos olhos, juntou as mãos e deu graças a Deus. Rapidamente, serviu à sua nora mais um prato. Come, filha, come para que o meu neto cresça forte. Com razão te via tão pálida ultimamente. No meio daquela euforia, apenas 3 pessoas sentíamos algo diferente. A Beatriz forçou um sorriso, uma careta que parecia um choro. Levou a mão ao ventre, não para o proteger, mas como se agarrasse a um último salva-vidas.
Eu permaneci imóvel como uma estátua, a observar tudo com um olhar gélido, mas quem reagiu com mais virulência foi o Afonso. Ao ouvir as palavras, "Estou grávida", o seu rosto perdeu toda a cor. Os talheres caíram-lhe das mãos, fazendo um ruído estridente entre as felicitações. Olhou fixamente para a Beatriz, com os olhos desorbitados de pânico e terror, balbuciando palavras ininteligíveis. O Gonçalo, demasiado feliz para se dar conta, baixou-se para lhe apanhar os talheres, rindo. "Cunhado, estás tão contente que te tremem as mãos? De certeza que também tinhas muitas saudades de ser tio." O Afonso sobressaltou-se e, pegando nos talheres, tentou esboçar um sorriso que era mais patético do que um lamento. "Sim, sim, estou muito contente. Parabéns." Bebeu um copo de água de um só trago para esconder o tremor, mas o suor já lhe perolava na testa. Eu li a sua alma escura naquele instante. Estava aterrorizado. Aquela gravidez não estava nos seus planos. Era uma variável perigosa que podia destruir tudo o que ele tentava esconder. A Beatriz tinha usado o bebê como a sua última cartada para o forçar a assumir a sua responsabilidade, ou, pelo menos, para prender o Gonçalo e assegurar uma saída. Levantei o meu copo de água e, com uma voz tranquila, mas cheia de duplo sentido, dirigi-me a Beatriz. "Parabéns aos dois. Que alegria tão grande. Beatriz, uma gravidez é algo muito importante. Certifica-te de que vais a todas as consultas para saberes exatamente de quantas semanas estás e cuidares bem de ti." Ao ouvir-me mencionar as semanas de gestação, a Beatriz sobressaltou-se. O seu rosto empalideceu. Baixou-se apressadamente para beber sopa, evitando o meu olhar inquisitivo. A refeição continuou entre os risos dos meus pais e do Gonçalo, mas debaixo da mesa umas pernas tremiam de medo, e no coração de cada um uma tempestade começava a formar-se. Ao terminar a festa, despedimo-nos dos meus pais e voltamos para casa já de noite. O interior do carro do meu marido mergulhou num silêncio denso e pesado, tanto que se podia ouvir o zumbido do motor e o som dos pneus sobre o asfalto molhado. O Afonso conduzia com as mãos agarradas ao volante, os nós dos dedos brancos de tensão. O seu olhar estava fixo na estrada, mas eu sabia que a sua mente era um caos. O impacto da notícia do almoço ainda não se tinha dissipado. A gravidez era como uma rocha que lhe oprimia o peito, dificultando-lhe a respiração. Eu, no lugar do passageiro, reclinei a cabeça e fingi dormir, mas na realidade observava cada um dos seus gestos. Sabia que ele estava mergulhado na incerteza, a perguntar-se de quem era aquele filho, do Gonçalo ou o resultado das suas cestas em motéis com a Beatriz. Essa dúvida estava a corroer Ló, a transformá-lo num cobarde patético. Quebrei o silêncio sepulcral. A minha voz, embora suave, ressoou no espaço reduzido, fazendo com que o Afonso desse um salto como se tivesse recebido uma descarga elétrica. "Passa-se alguma coisa, querido. Só te chamei. Não é para te assustares assim." O Afonso engoliu em seco, tentando manter a calma. "Não, é que estava concentrado na estrada." "O que querias?" Virei-me para o olhar de perfil. A luz amarelada dos candeeiros, que se filtrava pela janela, revelava as gotas de suor na sua testa, apesar do frio do ar-condicionado. Sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Fico muito contente pela Beatriz e pelo Gonçalo, embora seja estranho, não achas? O Gonçalo passa a vida fora por causa do trabalho na obra. Mal se viram. Mas que pontaria, hein? Um presente do céu." O meu comentário foi como uma flecha envenenada, direta ao seu medo mais profundo. O Afonso deu uma guinada e o carro cambaleou por um instante antes de recuperar a estabilidade. "Bem, são recém-casados. Essas coisas acontecem. De certeza que foi numa das visitas rápidas do Gonçalo à casa." A sua voz era um sussurro entrecortado. Não se atrevia a olhar para mim. Continuei o meu ataque com o mesmo tom inocente. "Mas, se bem me lembro,
O Gonçalo esteve fora quase um mês e voltou precisamente ontem. E a Beatriz disse que está de várias semanas. Não me esqueci de lhe perguntar. Amanhã, ligo-lhe para lhe dizer para fazer uma ecografia detalhada. Com a tecnologia de hoje em dia, pode-se saber o dia exato da concessão para ver se coincide com a volta do Gonçalo. Não vá haver alguma confusão e o coitado levar um desgosto. O Afonso ficou mudo, sem se atrever a dizer mais nada. Vi como o seu pomo de Adão subia e descia. O seu rosto era pura tensão. Tinha medo. Medo de que a verdade viesse à tona. Se a gravidez coincidisse com a ausência do Gonçalo e com os dias em que ele e a Beatriz se viam às escondidas, seria a sentença de morte para a sua honra e a sua vida. Virei-me para olhar pela janela, a ver passar as luzes de Lisboa, e sorri para mim mesma. O seu silêncio era a resposta mais clara. Ele não queria aquela criança. Para ele, era um desastre, a prova viva do seu pecado. Para a Beatriz, era um salva-vidas. Os dois cúmplices começavam a ter interesses opostos, e essa era a fenda pela qual eu me esgueiraria para destroçar a sua aliança diabólica. Olha, disse eu. Pouco antes de entrarmos na garagem, com uma voz leve como o ar, a cara da Beatriz não me pareceu a de uma mulher feliz pela sua gravidez. Parecia mais que tinha medo de alguma coisa. Não tiveste essa impressão? O Afonso não respondeu. Apenas pisou o acelerador com força e o carro lançou-se para a garagem escura, da mesma forma que ele se lançava de cabeça para um beco sem saída na sua própria vida. Depois daquela noite, o ambiente, tanto em minha casa como na do Gonçalo, tornou-se estranhamente tenso. O Gonçalo continuava a flutuar na nuvem da paternidade, a ligar-me todos os dias para me contar os desejos da Beatriz. Tratava-a como a uma rainha. Entretanto, a Beatriz e o Afonso, os dois culpados, viviam no inferno que eles próprios tinham criado. Sabia que a Beatriz estava a usar a gravidez para pressionar o Afonso. Queria segurança, dinheiro ou mesmo um estatuto. E o Afonso tentava por todos os meios negar a sua responsabilidade e livrar-se desse fardo. Sentada no meu escritório, olhava para a ecografia que a Beatriz tinha publicado nas redes sociais com uma mensagem ambígua. Um presente de Deus. A mãe proteger-te-á a todo o custo. Sorri com desdém. Protegê-lo a todo o custo ou usá-lo para chantagear o seu amante? Precisava de saber com certeza quem era o pai, mas não podia agir diretamente. Não podia levar a Beatriz a fazer um teste de paternidade. Seria alertá-los. E magoaria o Gonçalo antes do tempo. Liguei a Helena. Helena, preciso da tua ajuda. Conheces alguém na clínica onde a Beatriz faz as consultas? Preciso de aceder ao seu historial médico, mas com total discrição. A Helena suspirou do outro lado da linha. O que pretendes? Isso é um risco. Estás louca? Sorri com amargura. Não, só preciso de um dado. A data prevista para o parto. A partir daí, poderei deduzir a data da concessão. Preciso de uma desculpa para que o Gonçalo comece a suspeitar por si mesmo. Se lhe disser, eu agora, ele não me acreditará. Está cego de amor. A Helena guardou silêncio por um momento e depois aceitou. Enquanto esperava pela informação, comecei a executar o meu plano para os dividir. Sabia que o Afonso estava aterrorizado. Temia que a Beatriz fizesse uma loucura e contasse tudo se ele não cumprisse as suas exigências. Tinha de levar esse medo ao limite. Nessa noite, enquanto o Afonso fumava na varanda, levei-lhe um sumo de laranja com um tom cheio de preocupação. Querido, hoje passei para ver a Beatriz e ela estava a chorar desconsoladamente. Diz que tem estresse da gravidez, que tem medo que o Gonçalo não acredite que o filho é dele porque ele esteve muito tempo fora. Eu disse-lhe para não se preocupar, que o Gonçalo é um bom rapaz. Mas ela não parava de murmurar coisas estranhas, como que a estavam a obrigar a abortar, que alguém não queria assumir a sua responsabilidade. Não entendi nada. Achas que nos esconde alguma coisa?
Ao ouvir as minhas palavras, o cigarro caiu-lhe das mãos. Virou-se bruscamente com o rosto pálido como cera. Ah, ela disse isso. Quem a está a obrigar a abortar? Encolhi os ombros com a cara mais inocente do mundo. Não sei. Só chorava e dizia isso. Parece-me muito estranho. Quem quereria que ela abortasse? A minha frase, deixada no ar, fez com que o Afonso começasse a tremer. Puxava os cabelos, a caminhar de um lado para o outro como um animal ferido. Estava a pensar que a Beatriz planeava traí-lo, delatando-o a mim com indiretas. O medo de ser descoberto encheu-o de ressentimento para com ela. Começou a vê-la como uma mulher perigosa e traiçoeira, da qual devia desconfiar. Por outro lado, também agi sobre a Beatriz. De um perfil falso, enviei-lhe uma mensagem anônima. O teu amante está a tentar fugir à sua responsabilidade. Está a procurar advogados para ocultar o seu patrimônio e planeia divorciar-se para ir para o estrangeiro. Tu e o teu filho são apenas um obstáculo. Tem cuidado. A Beatriz, ao receber essa mensagem, ficaria louca. Pensaria que o Afonso a estava a enganar, que planeava abandoná-los para se salvar a ele próprio. A desconfiança, o medo e a cobiça estavam a corroer a sua relação ilícita. Já não eram amantes, mas inimigos. Um queria usar o bebê como arma, o outro via-o como uma catástrofe, e eu, no meio, só precisava de avivar um pouco o fogo para que essa aliança se consumisse nas chamas da sua própria traição. Enquanto o incêndio na minha casa se alastrava em silêncio, a minha brilhante amiga advogada trouxe-me outra notícia chocante. Uma notícia que me fez perceber que o homem com quem tinha partilhado a minha vida não era apenas um adúltero sem escrúpulos, mas um verdadeiro criminoso econômico. Nesse meio-dia, a Helena marcou encontro comigo no seu escritório. Pôs sobre a mesa um processo grosso, olhando-me com uma expressão grave e compassiva. Isabel, prepara-te. O problema não é só ele ter usado o dinheiro da casa para manter a amante. É muito pior. Abri o processo. Cifras, contratos e faturas dançavam diante dos meus olhos. Eram as provas de que o Afonso tinha estado a usar o seu cargo como chefe de compras para conspirar com fornecedores, inflacionar preços e receber comissões milionárias. Esse dinheiro não ia para a sua conta, mas era desviado através de contas fantasma até um fundo que ele tinha criado para os seus próprios fins. Olha para isto, disse a Helena, apontando para uma transferência marcada a vermelho. Este dinheiro vem de uma construtora. Foi transferido para a conta da mãe dele com o conceito devolução de empréstimo, mas na realidade é a sua comissão de 10% por um contrato de cimento do mês passado. Nos últimos 2 anos, ele desviou quase 1 milhão de euros. Isabel, isto é apropriação indevida. É um crime muito grave. Se a empresa descobre, não só o despedem, como pode acabar na prisão durante anos. Ouvi a Helena com um zumbido nos ouvidos. Senti que o chão se abria sob os meus pés. Sabia que o Afonso era cobiçoso, mas nunca imaginei que fosse tão temerário e estúpido. Estava a arriscar a sua carreira, a sua honra e a sua liberdade por uma ambição sem limites. Para que usava esse dinheiro sujo? Para comprar uma casa a Beatriz? Para viver uma vida de luxos ou para se preparar para um futuro sem mim? A raiva consumiu-me. Mas já não eram os ciúmes de uma mulher traída, era o desprezo de uma empresária honesta por um vigarista. Durante 10 anos, eu tinha construído a minha reputação, sempre lhe tinha ensinado a viver com dignidade. E, entretanto, ele, pelas minhas costas, dedicava-se a estes assuntos obscuros. Não só me tinha traído a mim, como tinha traído os valores mais básicos. Fechei o processo e respirei fundo para me acalmar. Obrigada, Helena. Esta é a prova final de que eu precisava. Pensava que com um divórcio e a divisão de bens seria suficiente, mas agora não. Não vou deixar que ele se escape. Se atreveu a fazê-lo, terá de assumir as consequências. Ficarei com isto e, no momento certo, ensiná-lo-ei o quão caro se paga a cobiça.
Saí do escritório e conduzi sem rumo pela cidade. Vendo as pessoas a ir e vir pela Praça do Comércio, lembrei-me dos primeiros dias do nosso casamento. Éramos pobres, mas felizes. Comíamos massa e sonhávamos com uma pequena casa. Agora, tínhamos uma casa grande, mas as pessoas tinham mudado até se tornarem irreconhecíveis. O Afonso tinha se deixado cegar pelo dinheiro e pelo desejo. Tinha queimado a ponte que o ligava à decência. Ao chegar a casa, vi o Afonso a ver televisão, a tentar parecer tranquilo, mas com um olhar inquieto. Olhei para ele e já não sentia nada, apenas nojo e pena por uma vida desperdiçada. Ele ainda não sabia que o destino pairava sobre a sua cabeça e que quem o guiava era a esposa que ele sempre tinha subestimado. Nessa tarde, o sol de final de outono projetava uma luz fraca e dourada, incapaz de dissipar o frio cortante. Sentada no meu escritório, com uma chávena de café frio na mão, olhava para o ecrã do meu telemóvel, onde aparecia o número do Gonçalo. Respirei fundo, contendo um suspiro, e disse a mim mesma que este era um remédio amargo, mas necessário, uma dor aguda, mas melhor do que deixar o meu irmão viver enganado o resto da sua vida. Carreguei no botão de chamada. Mal tinha tocado 2 vezes, quando a voz alegre e despreocupada do Gonçalo respondeu: "Olá, Isabel. Que tal? Estava mesmo a pensar em levar a Beatriz a jantar um bom leitão esta noite." Ao ouvir a felicidade na sua voz, senti como se uma faca me retorcesse as entranhas, mas esforcei-me por soar tranquila. "Olá, Gonçalo. Só liguei para saber como estavam. Olha, outro dia lembrei-me de uma coisa. A clínica privada a que a Beatriz vai. Acho que conheço alguém que trabalha lá. Uma amiga do liceu que agora é a enfermeira-chefe, chama-se Lúcia. Não sei se a Beatriz a conhecerá." Houve um breve silêncio do outro lado. Provavelmente o Gonçalo estava a perguntar à sua mulher. Depois ouvi a sua voz de novo, entusiasmada. "Anda, que coincidência. Deixa-me perguntar-lhe. Querida, a Isabel diz que tem uma amiga que é a enfermeira-chefe na tua clínica. Chama-se Lúcia. Conheces?" Contive a respiração, imaginando o rosto da Beatriz a perder a cor naquele instante. Após uns 10 segundos de silêncio, a voz do Gonçalo voltou a soar, desta vez com um matiz de dúvida. "Ela diz que não conhece, que vai às consultas e pronto. Não repara nos nomes." "Por que perguntas?" Sorri levemente, a minha voz carregada de uma falsa preocupação. "Ah, é que pensava que se fosse um sítio de confiança, melhor." Ia ligar a Lúcia para lhe pedir que estivesse atenta a Beatriz, que cuidasse bem dela e, de passagem, que revisse o historial dela para ver como vão as análises, a data exata do parto, e assim preparamo-nos melhor. Com gente conhecida, uma pessoa está sempre mais tranquila. A Lúcia é muito meticulosa, não lhe escapa nada. A minha frase, "não lhe escapa nada", foi como uma flecha direta ao alvo. Ouvi um barulho do outro lado da linha, como se algo tivesse caído. A voz do Gonçalo soou alarmada. "Cuidado, querida. O que se passa? Deixaste cair o copo? Queimaste-te?" A voz da Beatriz chegou trêmula e cheia de medo. "Não, não se passa nada. É que fiquei um pouco tonta." Sorri com frieza e acrescentei outro golpe psicológico. "Ficou tonta? Pois, com mais razão, é preciso ter cuidado. Bem, agora mesmo ligo a Lúcia. Dir-lhe-ei que reveja o historial esta mesma tarde e me informe. Somos família, temos de cuidar uns dos outros." Ao ouvir isso, soube que a Beatriz estaria morta de medo. Se a minha personagem fictícia, Lúcia, revisse o seu historial, descobriria que a idade gestacional delatava uma data de concessão que coincidia com a ausência do Gonçalo e com os dias em que ela se via com o meu marido. Está bem, digo-lhe. Deixo-te que a Beatriz está a sentir-se mal e vou levá-la a descansar." O Gonçalo desligou apressadamente. A sua voz já não soava tão alegre. Agora estava tingida de preocupação.
Pousei o telemóvel sobre a mesa e olhei pela janela. Nuvens cinzentas acumulavam-se. Sabia que, do outro lado da linha, a Beatriz estava a viver os momentos mais aterradores da sua vida. Não se atreveria a deixar que eu pedisse uma revisão. Tentaria impedi-lo a todo o custo, e a única forma de o fazer era procurar o seu cúmplice para planear uma estratégia. O peixe tinha mordido o isco. Agora só tinha de esperar que ele se debatesse para revelar o seu último erro. Tal como tinha previsto, o pânico da Beatriz atingiu o seu auge. Não podia ficar de braços cruzados à espera do seu fim. Imediatamente após a minha chamada, o localizador que eu tinha colocado às escondidas debaixo do carro do Afonso começou a mover-se. O sinal piscava no meu telemóvel como o coração acelerado dos dois culpados. O Afonso saiu do escritório antes do habitual com a desculpa de uma reunião importante, mas não se dirigiu ao centro da cidade, mas sim conduziu a toda a velocidade para fora de Lisboa. Eu, no meu carro, estacionada a uma certa distância da saída do seu escritório, seguia em silêncio o ponto vermelho no ecrã do meu telemóvel. Começou a chover. Gotas grossas batiam no para-brisas, criando uma atmosfera sombria. Conduzia de forma automática, com o coração vazio, como se estivesse a assistir ao funeral do meu casamento de 10 anos. O destino final do Afonso foi uma casa de chá escondida num beco nos arredores de Loures, um lugar com salas privadas e jardins frondosos, perfeito para encontros secretos ou para que os culpados planeassem as suas mentiras. Estacionei a uma distância prudente, o suficiente para não ser descoberta, mas com visibilidade da entrada. 15 minutos depois, chegou um táxi. A Beatriz desceu, coberta com um impermeável e uma máscara, com aspecto furtivo. Olhou para ambos os lados e esgueirou-se para dentro. Ao ver a cena, sentiu uma mistura de riso amargo e pena. Duas pessoas que tinham jurado amor eterno aos seus parceiros agora escondiam-se como ratos, temendo a luz e a verdade. Fiquei no carro com o motor desligado. O frio exterior começou a penetrar-me, mas não o sentia. Na minha mente, imaginava a conversa que se estava a desenrolar no interior. Certamente a Beatriz estaria a chorar, a culpar o Afonso, a exigir-lhe que assumisse a responsabilidade pela gravidez ou que me silenciasse. E o Afonso, esse cobarde, estaria desesperado à procura de desculpas para fugir à sua responsabilidade. O egoísmo e o medo levá-los-iam a atacar-se mutuamente, e esse seria o momento em que a máscara cairia. Tirei o telemóvel e escrevi uma mensagem. Os meus dedos deslizaram pelo ecrã, cada letra afiada como uma faca. Não a enviei de imediato. Guardei-a nos rascunhos, à espera do momento perfeito. Precisava de uma testemunha presencial, alguém que visse a realidade crua com os seus próprios olhos, para que a dor cortasse qualquer vínculo, para que ninguém pudesse mentir ou enganar mais. O tempo passava lentamente. A chuva continuava a cair. Olhei para o relógio. Tinham passado mais de 30 minutos desde que a Beatriz tinha entrado. Tempo suficiente para uma discussão, para confissões e para que a minha paciência se transformasse em ação. Respirei fundo. Recuperei a calma. O Gonçalo estava na obra a supervisionar uma descarga de betão antes que anoitecesse. O barulho das máquinas e os gritos dos trabalhadores tinham-no completamente absorto. De repente, o seu telemóvel vibrou no bolso. Limpou as mãos nas calças e tirou-o. Uma mensagem de um número desconhecido. Esteve prestes a apagá-la, pensando que era publicidade, mas a primeira linha deixou-o paralisado. A tua mulher, Beatriz, e o teu cunhado, Afonso, estão a encontrar-se às escondidas na casa de chá, o Lotus, sala reservada 3. Vai agora e descobre de quem é o filho que a tua mulher espera. Não sejas o tolo que cria o filho de outro. O Gonçalo leu a mensagem 3 vezes. Cada palavra era como um golpe no seu cérebro. Não conseguia acreditar. A Beatriz, a sua doce esposa, a quem amava mais do que a sua própria vida. O Afonso, o seu respeitado cunhado.
Como podiam fazer-lhe algo assim? Mas o seu instinto dizia-lhe que algo não estava bem. A suspeita, que já tinha começado a crescer com as indiretas da sua irmã, agora ardia com força. A tremer, ligou a Beatriz. O telemóvel tocou uma e outra vez, mas ninguém atendeu. Ligou ao Afonso. O mesmo resultado. O telemóvel estava desligado. O silêncio deles era a confissão mais clara. O sangue subiu-lhe à cabeça. Atirou o capacete ao chão e gritou aos trabalhadores. Acabou por hoje. Todos para casa. Sem mais explicações, correu para a sua carrinha e partiu disparado como um louco, apesar da chuva e do asfalto escorregadio. Na sua mente só havia um pensamento: tinha de ir lá, tinha de ver com os seus próprios olhos. As imagens felizes da sua família, o sorriso da Beatriz, as palmadas de ânimo do Afonso, tudo se desmoronava na sua mente. O trajeto pareceu-lhe uma eternidade. Conduzia a gritar debaixo da chuva. As lágrimas misturavam-se com a água. Rezava para que fosse uma brincadeira de mau gosto, para que ao chegar não encontrasse nada, para que a sua mulher estivesse em casa a descansar. Mas a sua razão lembrava-lhe o comportamento estranho da Beatriz, o olhar esquivo do Afonso no último almoço de família. Quando a sua carrinha travou a fundo em frente à casa de chá, eu, do meu carro, vi o meu irmão encharcado, com os olhos injetados de sangue como um animal ferido. Sem perguntar a ninguém, irrompeu pelo local com uma fúria que fez com que os empregados se afastassem, assustados. Apertei o volante com o coração a bater com força, vendo com dor como o meu irmão se adentrava no covil da traição. O Gonçalo correu como um turbilhão pelo corredor de madeira. Parou em frente à porta da sala 3, o lugar indicado na mensagem. A sua respiração era ofegante, o peito subia e descia violentamente. De dentro vinham os soluços de uma mulher e os gritos de um homem. Sons tão familiares que o deixaram paralisado. E agora o que fazemos? A Isabel suspeita de alguma coisa. Tenho muito medo. E se o Gonçalo descobre? A voz da Beatriz, trêmula. Cala-te já. Por que não tomaste a pílula e agora culpas-me a mim? Disse-te para abortares. A voz do Afonso fria e cruel. O Gonçalo não aguentou mais. Com toda a sua força, deu um pontapé na porta. Pum! A porta abriu-se de rompante, embatendo contra a parede. A cena que se revelou diante dos seus olhos foi mais crua do que qualquer pesadelo. Sob a luz tênue, a Beatriz estava sentada no chão a chorar, com a roupa desarrumada. O Afonso estava de pé em frente a ela, com um maço de notas na mão, prestes a atirar las para ela. Ao verem o Gonçalo na porta, encharcado, com os olhos vermelhos, ficaram petrificados. Gonçalo, balbuciou a Beatriz, pálida como um fantasma. O Afonso deixou cair as notas, que voaram pelo chão. Ficou de boca aberta, a tremer, sem conseguir articular uma palavra. O Gonçalo olhou para as duas pessoas que mais amava no mundo, com um nó na garganta. A dor era tão imensa que o paralisou. Apenas os seus olhos derramavam 2 rios de lágrimas ardentes. Por quê? Por que é que vocês, os dois? Por que me fizeram isto? Gritou ele com um lamento dilacerante. Lançou-se sobre o Afonso não para lhe bater, mas para o agarrar pelo colarinho da camisa e estampá-lo contra a parede. És o meu cunhado, o meu irmão. Como pudeste dormir com a minha mulher? Como te atreveste? O Afonso, aterrorizado, tentava soltar-se, suplicando. Gonçalo, acalma-te. Deixa-me explicar. Não é o que parece. Foi ela que me seduziu. A desculpa cobarde do Afonso foi a gota de água. O Gonçalo deu-lhe um soco na cara. Pum! O sangue jorrou do nariz do Afonso, que caiu no chão a gemer. A Beatriz gritou e agarrou-se às pernas do Gonçalo. Não lhe batas, por favor. A culpa foi minha. Ele obrigou-me. O Gonçalo olhou para a mulher ajoelhada a seus pés, a quem um dia jurou proteger. Agora sentia um nojo infinito. Afastou-a com um pontapé. Larga-me. Não me toques.
Dás-me nojo. O filho que carregas é um bastardo. Eu, da porta, presenciei toda a tragédia e as lágrimas caíram-me pelas bochechas. Não sentia satisfação, apenas uma dor imensa pelo meu irmão. A verdade tinha vindo à tona, a um preço demasiado alto. Entrei no quarto. A minha voz, fria e firme, ressoou no meio do caos. Já chega, Gonçalo. Deixa-o. Bater-lhe só te vai sujar as mãos. Deixa que a lei e a consciência deles os castiguem. A minha aparição deixou todos atônitos. O Afonso olhou-me com os olhos inchados. A Beatriz baixou a cabeça, sem se atrever a olhar para mim. O Gonçalo virou-se para mim e desatou a chorar como uma criança. Correu para os meus braços. Acariciei as costas encharcadas do meu irmão, enquanto olhava para o Afonso e a Beatriz com desprezo. Preparem-se. O pano caiu. O ar na sala da casa de chá cheirava a umidade e a podridão da mentira recém-descoberta. Os soluços da Beatriz ressoavam, mas já ninguém sentia compaixão. Ajoelhada no chão frio, agarrava-se às calças do Gonçalo, suplicando: Gonçalo, acredita em mim, por favor. Nunca quis trair-te. Foi ele, foi o Afonso que me obrigou. Ameaçou-me com arruinar-te, com deixar-te sem trabalho. Filo por ti para proteger a nossa família. Eu observava a patética atuação com uma careta de desdém. O Afonso, com o nariz a sangrar, ao ouvir a Beatriz culpá-lo de tudo, explodiu. Sua mentirosa! O que estás a dizer? Que eu te obriguei. Foste tu que me procuraste, que me disseste que o teu marido era um inútil. Deu um pontapé na Beatriz, mas ela levantou-se, despenteada como uma fúria, e lançou-se a arranhá-lo. Cobarde, miserável. Quando gozavas, chamavas-me teu amor, teu tesouro, e agora que nos apanharam, lavas as mãos. Tu disseste-me que a tua mulher era um pedaço de madeira. Aqueles que até há minutos eram amantes apaixonados, agora destruíam-se mutuamente. O Gonçalo, no meio da tempestade, olhava-os com os olhos vazios. A decepção tinha atingido o fundo. Basta! Gritou ele. A sua voz silenciou-os. Representam muito bem, melhor que numa novela. Então, para vocês eu era só um palhaço, um tolo para manipular, não é? O Afonso arrastou-se até ele. Gonçalo, ouve-me. Esta mulher é uma víbora. Eu só tive um momento de fraqueza. O Gonçalo recuou, olhando-o com nojo. Cala-te. Não pronuncies o meu nome com a tua boca suja. Cunhado? Um irmão dorme com a tua mulher e transforma-te no marido enganado que cria o filho dele. O Afonso ficou sem palavras. A Beatriz voltou a chorar. Gonçalo, o nosso filho. Pensa no nosso filho. O olhar do Gonçalo pousou no ventre da Beatriz. Hesitou por um instante, mas depois tornou-se gélido. Tens a certeza de que é meu filho? E mesmo que fosse, uma mãe tão mentirosa como tu não merece criá-lo. A frase foi a punhalada final. O Afonso desabou numa cadeira, a suar em bicas. Soube que era o momento de intervir. Gonçalo, para, disse eu. Não vale a pena. Ele não merece que arruínes o teu futuro por causa dele. O Gonçalo olhou-me com os olhos cheios de lágrimas. Isabel, dói-me demasiado. Odeio-os. Abracei-o. Eu sei. Mas vamos embora. Ficar aqui só nos vai magoar mais. Do castigo trato eu. Prometo-te que não sairão impunes. A minha calma pareceu tranquilizá-lo. Voltei-me para o Afonso e a Beatriz. O meu olhar era de puro desprezo. Tirei o meu telemóvel. Já acabaram a vossa atuação? Pois bem, ouçam com atenção. Tudo o que fizeram, tudo o que disseram hoje e até os vossos encontros na minha própria cama. Tenho tudo gravado. Ao ouvir a palavra gravado, o rosto do Afonso descompôs-se. O quê? O que dizes? Gravaste tudo? Sorri com frieza. Não só isso. Tenho o vídeo do vosso reboliço na minha cama de casal, as vossas conversas nojentas, as transferências bancárias. Tenho tudo. Pensava guardar-vos um mínimo de respeito, mas vejo que não o merecem. Por isso, não me culpem por ser cruel.
A Beatriz quase desmaiou. O Afonso sabia que com aquelas provas, a sua vida e a sua carreira estavam acabadas. Peguei no Gonçalo pelo braço e virei-lhes as costas. Vamos, Gonçalo. Deixemos que se devorem entre eles na sua própria lama. Ao sair da casa de chá, a chuva tinha abrandado, mas o vento frio continuava a soprar. O Gonçalo caminhava ao meu lado como um autômato. Conduzia até ao apartamento da Helena. Era o lugar mais seguro, onde eu lhe mostraria a verdade mais crua para que abrisse os olhos por completo. Vi-o chorar em silêncio pelo retrovisor. Doía-me a alma, mas sabia que era uma dor necessária. Tinha de sofrer até ao fundo para poder extirpar aquele tumor e começar de novo. Força, irmão, pensei. Depois da tempestade, vem sempre a bonança. O apartamento da Helena era um refúgio de paz. A Helena tinha preparado um chá quente. O Gonçalo estava sentado no sofá, a tremer. Sabia que as palavras de consolo não serviriam de nada. Ele precisava de uma dose de realidade. Gonçalo, vê isto, disse eu, mostrando-lhe o vídeo de 2 minutos. A sua expressão passou do desconcerto ao horror e, finalmente, ao nojo mais profundo. No vídeo, a sua esposa gemia sob o corpo do seu cunhado, insultando o seu próprio marido. O Gonçalo não aguentou. Afastou o telemóvel e correu para a casa de banho a vomitar. Vomitou a bilis, a confiança e o amor cego que lhe tinha professado. Observei-o da porta, com o coração apertado. Doía-me a sua dor, mas sentia-me aliviada por ele finalmente saber a verdade. Quando saiu, o seu rosto estava pálido e abatido, mas os seus olhos tinham mudado. Já não havia fraqueza, mas uma chama de ódio e uma fria determinação. Isabel, eu enganei-me, fui um estúpido. Matava-me a trabalhar para lhe dar uma vida melhor, e ela tratava-me como um imbecil. Peguei-lhe na mão. A culpa não é tua. Agora tens de ser forte. O que pensas fazer com a Beatriz? O Gonçalo olhou-me com uma determinação de aço. O divórcio imediato. Não quero voltar a ver lá. O miúdo, se for meu, assumirei a responsabilidade. Se não for, ponho-os na rua, aos 2. Assenti, admirando a sua firmeza. Bem, eu ajudo-te. E quanto ao Afonso, ele também não se vai safar. Amanhã saberá o que é bom. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental invulgar. Enquanto o Gonçalo dormia, reuni-me com a Helena na sala. Sobre a mesa, havia um processo selado. Tudo pronto, Helena? Perguntei. Ela assentiu. Tudo pronto. A denúncia está redigida para a junta diretiva da empresa dele. Anexo uma pen USB com todas as gravações, fotos e extratos bancários. Só preciso do teu aval para a enviar. Não hesitei um segundo. Envia. Que ele prove o sabor do fracasso mais amargo. A Helena sorriu e, com um clique, a bomba foi enviada. Menos de 2 horas depois, a cadeia de acontecimentos desencadeou-se. A empresa convocou uma reunião de emergência. Chamaram o Afonso ao gabinete do diretor-geral. Ao sair, o seu rosto era um poema. Tinha na mão a carta de suspensão de emprego e salário. Ato contínuo. Os seguranças escoltaram-no para que recolhesse as suas coisas e expulsaram-no do edifício perante o olhar atônito de centenas de empregados. A sua reputação fez-se em pedaços num instante. A notícia da sua infidelidade e da sua corrupção espalhou-se como um incêndio. O seu nome tornou-se sinônimo de traição. Os sócios viraram-lhe as costas, os amigos evitaram-no. O seu telemóvel não parava de tocar com chamadas de credores. Eu, de casa da Helena, saboreava uma chávena de chá. O meu castigo só tinha começado. Nessa tarde, recebi uma chamada do Afonso. Não atendi. Bloqueei o número. Não queria ouvir as suas súplicas. Nesse meio-dia, a campainha tocou. Ao abrir, deparei-me com 2 homens de um banco. Entregaram-me uma notificação de execução de hipoteca. O valor deixou-me sem fôlego, 300.000 euros. A casa, o nosso lar, tinha sido hipotecada pelo Afonso nas minhas costas, 6 meses antes.
Lembrei-me do dia em que ele me deu uns papéis, dizendo que eram para um aval da empresa. Confiante, assinei sem ler. E agora, essa assinatura confrontava-me com a ruína. Em que tinha ele gasto esse dinheiro? Em luxos para Beatriz, num apartamento em nome dela e em investimentos falhados. Nesse preciso momento, chegou o Afonso, abatido e a cheirar a álcool. Ao ver os homens do banco, tentou fugir, mas eu interpus-me. Onde vais? Entra e enfrenta as consequências. 300 mil euros? És incrível, Afonso. Ele ajoelhou-se a chorar. Isabel, salva-me. Paga a dívida, por favor. Se nos tiram a casa, ficamos na rua. Olhei-o com um nojo infinito. Não há nós. Venderei esta casa para pagar a dívida. O resto. Ficarei com ele como compensação pela minha juventude perdida. E tu sairás de mãos a abanar. Hipotecaste a minha confiança e agora pagarás com a tua vida. Ele sabia que eu falava a sério. Eu já não era a mulher submissa. Entretanto, o Gonçalo regressou ao seu apartamento e meteu todos os pertences da Beatriz em 2 malas. Quando ela chegou, encontrou as suas coisas no corredor, debaixo de chuva. Gonçalo, estás a expulsar-me? Estou grávida, gritou ela. Ele olhou-a com uma frieza glacial. Não uses a criança como desculpa. Vai para a casa dos teus pais. Esta casa não é lugar para ti. Fechou-lhe a porta na cara. Desesperada, a Beatriz foi ao apartamento que o Afonso lhe tinha comprado, mas encontrou-o à porta, bêbado e fora de si. Malvada, gritou-lhe ele. Por tua culpa, perdi tudo. A Beatriz chorou. Tu enganaste-me. Prometeste cuidar de nós. O Afonso riu como um louco. Cuidar de vocês? Esse dinheiro, tirei-o hipotecando a casa da minha mulher e agora perdi tudo. Desaparece daqui. Pontapeou as malas dela, espalhando a sua roupa pela rua. A Beatriz, sentada no meio do desastre, debaixo da chuva, desatou a rir, um riso amargo. Sonhava ser uma rainha e acabou na rua. No dia seguinte, marquei encontro com o Afonso num café perto do tribunal em Lisboa. Cheguei cedo e pus sobre a mesa o pedido de divórcio assinado. Quando ele entrou, mal o reconheci. Estava abatido, com a barba por fazer. Isabel, queres mesmo o divórcio? Não me podes dar uma oportunidade? Suplicou ele. Bebi um golo de chá. Oportunidade? Devolveste-me 10 anos de sacrifício com traição, dívidas e corrupção. Olha para este processo. Se o entregar à polícia, quantos anos achas que vais passar na prisão de Caxias? O Afonso folheou os papéis. O seu rosto tornou-se cinzento. Ajoelhou-se no meio do café. Isabel, peço-te, não me mandes para a prisão. Farei o que quiseres. Não senti nem uma ponta de pena. Levanta-te. Dou-te 2 opções. Ou assinas o divórcio, sais sem nada e deixas-me o resto para pagar a dívida. Ou vemo-nos num julgamento penal e perdes tudo, incluindo a tua liberdade. A tremer, ele pegou na caneta e assinou. A sua assinatura pôs fim a 10 anos de casamento. Baixou a cabeça a chorar. Levantei-me e saí sem dizer adeus. A notícia do nosso divórcio e do despedimento do Afonso chegou à aldeia como um incêndio. Como era de esperar, a minha sogra foi a primeira a reagir. Apareceu na cidade nessa mesma noite, furiosa, desalmada. O que fizeste ao meu filho? Um homem pode ter um erro e uma boa esposa deve saber perdoar. Mas tu afundaste-o. Deixei-a desabafar. Quando terminou, sem fôlego, ofereci-lhe um copo de água. Beba, Dona Maria. E agora, antes de me julgar, veja isto. Liguei o telemóvel à televisão e pus o vídeo de 2 minutos. Depois, as fotos, as mensagens e os extratos bancários. No início, ela recusou-se a olhar, mas os sons da Beatriz e a voz do Afonso deixaram-na petrificada. Viu o seu filho a cometer adultério com a sua cunhada, a desviar milhares de euros enquanto ela mal vivia na aldeia. Quando tudo terminou, ficou em silêncio.
As lágrimas rolaram pelas suas bochechas. Minha filha, eu não sabia. Por que é que ele é tão miserável? Desculpa, julguei-te mal. Pobre de ti. A sua dor era sincera. A senhora não tem culpa, Dona Maria. A culpa é dele. Ela foi-se embora cabisbaixa. Já não defendia o filho. A verdade tinha-a esmagado. Para mim, era o último capítulo. Era hora de começar a viver para mim mesma. Com a sentença de divórcio na mão, a primeira coisa que fiz foi pôr o apartamento à venda. Era uma casca vazia. Queria apagar qualquer rastro deles. No dia da mudança, enquanto guardava as minhas coisas, vi a foto do nosso casamento. 2 jovens sorridentes. Que ironia! Não a rasquei. Simplesmente deixei-a ali, encostada à parede. Um tributo a um passado que já não existia. Levei apenas o que era meu e um coração cheio de cicatrizes que começava a sarar. Entreguei as chaves a um jovem casal. Com o dinheiro da venda, depois de saldar a dívida, comprei uma pequena casa com jardim numa zona tranquila. Convidei os meus pais e o Gonçalo para viverem comigo. Na primeira noite na nova casa, senti uma paz que não experimentava há anos. Tinha perdido um marido infiel, mas tinha recuperado o sono. Às vezes, uma perda é o começo de um reencontro conosco mesmas. Depois da tempestade, o meu irmão Gonçalo tornou-se um homem calado. O sorriso tinha desaparecido do seu rosto. Encerrou-se em si mesmo durante um tempo. Não o pressionei. Simplesmente deixava-lhe a sua comida favorita e sentava-me ao seu lado em silêncio. Um dia, saiu do seu quarto, barbeado. Sorriu-me. Isabel, estou bem. Tenho de cuidar dos nossos pais e de ti. Encontrou um novo trabalho e mergulhou nele. Aos fins de semana, ajudava o meu pai na horta, e os risos voltaram a encher a casa. Sabia que a sua ferida estava a cicatrizar. Da Beatriz, soube que tinha dado à luz um menino que era a cara chapada do Afonso. Ele, desaparecido e assediado pelas dívidas, não lhe passava um cêntimo. A vida da Beatriz era uma luta constante, a vender bugigangas pela internet enquanto suportava os insultos das pessoas. Um dia, o Gonçalo viu-a na rua, abatida. Observou-a por um momento e depois desviou o olhar com indiferença. Cada um colhe o que semeia, não é, irmã? Disse-me ele, e continuou a sua vida como se ela fosse uma desconhecida. A nossa nova casa encheu-se de vida. Os jantares tornaram-se o melhor momento do dia. Olhando para a minha família, senti uma emoção avassaladora. A tempestade tinha arrastado o que estava podre. Tínhamos sobrevivido, juntos. Uma noite, a Helena veio de visita. Estás diferente, Isabel. Mais serena. Dizem que uma mulher fica mais bonita quando não pertence a ninguém. Sorri. Não é isso. É que agora pertenço a mim mesma e à minha família. Num domingo de manhã, a Helena apareceu de novo com um plano de negócios. Então, chefe, vais descansar para sempre? Tens várias ofertas importantes, projetos milionários. Os meus olhos iluminaram-se. A paixão pelo meu trabalho despertou. Claro que sim. Tenho 35 anos e uma vida pela frente. Uma mulher precisa da sua própria carreira para caminhar de cabeça erguida. A Helena assentiu. Essa é a minha miúda. Olha, e agora a sério, não te arrependes de ter sido tão dura com eles? Dizem que o Afonso trabalha nas obras para fugir das dívidas e que a Beatriz mal tem para comer. Pousei a chávena e olhei-a nos olhos. Arrepender-me? Jamais. Ser cruel com os maus é ser justa comigo mesma. Se não tivesse cortado o mal pela raiz, quem estaria destroçado agora seríamos o meu irmão e eu. O destino é justo, Helena. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Eu só ajudei a que a colheita chegasse um pouco mais cedo. Olhei para o céu azul. A vida que tinha pela frente era uma tela em branco. Já não era a mulher fraca de ontem. Era a Isabel. A mulher que tinha atravessado o furacão e que agora pintava o seu próprio céu. Respirei fundo, enchendo-me de liberdade.
O meu coração voltava a bater com força, pronto para abraçar o futuro. A porta do passado tinha se fechado para sempre, e uma nova, maior e mais brilhante, abria-se diante de mim.